boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Givanara para mais uma aula de legislação, meus queridos alunos. Vamos dar continuidade ao nosso assunto de título de crédito, meus queridos. A gente começou na aula passada, a gente não terminou. Nós vamos dar continuidade a este assunto, meus amados alunos e maravilhosos. Vamos focar, minha querida Nina. Vamos ver o que nós temos para hoje. O que nós temos para hoje, meu amado aluno? Nós vamos ver o título de crédito. A gente vai dar continuidade ao assunto de título de crédito, que é da aula passada. Eu vou falar de letra de câmbio, meus queridos. Olha só. Mas antes disso, de falar de letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque, tal, a gente vai ver alguns pontos relevantes da aula anterior com algumas questões de concurso, tá, gente? Eu resolvi trazer aqui alguns pontos para vocês com algumas questões de concurso público na parte da legislação empresarial, que é a nossa primeira parte que nós estamos vendo destas aulas. Que nós vamos ver depois legislação trabalhista, depois tributária, mas vamos focar essas aulas, certo, com direito empresarial. Vamos ver, recordar a aula anterior com questões, meus amados alunos. Olha só, vamos ver se realmente vocês estão craques no assunto de legislação empresarial. Assinale a opção correta a respeito do empresário e do seu regime jurídico. Diz o seguinte: letra A. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizado para a produção de bens, excluindo a prestação de serviço. Letra B. Aquele que desempenha atividade intelectual, artística, pode ser considerado empresário, bastando que haja concurso de auxiliares. Lembrando que eu falei isso aí na aula passada. C. O empresário que se torna incapaz não poderá continuar sua empresa, ainda que assistindo ou como representante. E aí, meus queridos, Natalice, Igor, pessoal aí de Joca Marques, Queimada Nova, vamos lá, que é Ribeira, né? Ribeira do Piauí. Quero saber de vocês. Letra D. O empresário que institui filial em um lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis deverá inscrevê-la também neste lugar, como prova da inscrição originária. Porém, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbado no registro público de empresas mercantis. A inscrição do empresário ou sociedade empresária é essencial para a sua caracterização. E aí, meus amados alunos? A letra correta é letra D. Ketley Talmas. Letra D, gente. Por que as outras letras não representam o que é empresário e seu regime jurídico? Gente, está exatamente de acordo com a lei. O empresário que instituiu filial em lugar de sujeito à jurisdição de outro registro público deverá inscrevê-la também neste lugar, com prova de inscrição originária. Porém, a constituição do estabelecimento secundário deverá ser averbada no registro público de empresas mercantis. Está vendo? A letra A, ela não pode ser, porque ele está excluindo a prestação de serviço. A letra B não pode, porque diz que tem uma exceção, a atividade intelectual e artística não pode ser considerada empresário. E a letra E, a inscrição do empresário na sociedade empresarial é essencial para a sua caracterização. Basta você exercer certa atividade. Vamos para a segunda questão. É enorme, gente, a segunda questão. Eu quero você, Ketley Talmas, participando dessa questão aqui, ó. Sabe-se que empresário individual é a pessoa física que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços, segundo o artigo do Código Civil
artigo 966. Assim, quanto os empresários individuais, o Código Civil estabeleceu algumas vedações, né? Foi vetado, o que significa que foi proibido, tá, gente? Do exercício da atividade de empresa. Essas vetações decorrem da proibição que a legislação estabelece ou da incapacidade agente econômico. O artigo 972 do referido diploma legal pode exercer atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não foram legalmente impedidos sobre o empresário individual, é correto afirmar. Gente, esses textão, geralmente questão, Ketley, quando cai no Enem, no Enseja, cai num concurso público, você basta focar no que é empresário individual. Essa é a pergunta-chave principal. O que é o empresário individual? É correto afirmar que a pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se exercer, não responderá pelas obrigações, sendo ela nula pelo direito. Um empresário individual, presta atenção. O empresário individual só pode exercer empresa quem é capaz, quem está em pleno gozo de sua capacidade civil, não podendo, em hipótese alguma, o incapaz de ser empresário individual. O empresário individual pode ser independente, de prévia autorização conjugal, conferindo o imóvel ao patrimônio da empresa, alinear e gravar o ônus real. D. A proibição é para o exercício da empresa, não sendo vedado que alguns impedidos seja sócio da sociedade empresária, uma vez quem exerce essa atividade empresarial é a própria pessoa jurídica, não seus sócios e pessoas físicas. E aí, Ketley Talmas, o que você acha? Qual é a questão que representa melhor o empresário individual? Nós temos o empresário individual, nós temos algumas características que representam esse empresário individual que eu quero que você participe. E aí, Ketley? Ketley, qual é a resposta correta, minha querida Ketley? Você consegue me dizer? Hein, Ketley? Ou você vai me abandonar, minha querida? Responda, Ketley. Como é, Ketley? Alguém? Bracha Grande do Ribeira. Alguém quer participar? Vamos lá. Vamos lá, meus queridos. Quero saber de vocês. Vamos lá. Quero ver vocês. Tranquilo. Ô, professor, não estou muito participativa não, mas acho que é a letra D. Ô, estou querendo sua participação, minha querida. Você sabe que eu gosto demais da sua participação. Então, vamos lá. A letra correta é a letra D, corretíssima. A proibição para o exercício da empresa não sendo vedado para alguns impedidos sejam sócios, sociedade empresária, uma vez que exerce atividade empresarial é a própria pessoa jurídica, não seu sócio. São pessoas físicas. Correto, viu, Ketley? Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada
Não, você acertou, viu? Você acertou. Certíssimo, é letra D. Parabéns, viu? Para quem está com sono. Vamos para a terceira. Quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a circulação de serviços legalmente considerado é o comerciante, é o empresário, é o empreendedor, é o fornecedor, é a pessoa física. Qual que vocês acham? Hein, meus queridos? O que vocês acham? De uma maneira bem simplória. Tranquilo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, acerte essa daí, minha querida. Empreendedor? Opa, Ketley, você merece um prêmio valendo R$500.000 lá da fazenda, aquela milhão. É o empresário, minha querida, é o empresário, é quase você acerta, minha querida, é o empresário, certo? Quarta questão, relativamente ao direito empresarial, julgue o item. Pode-se conceituar a empresa como sujeito de direito que desenvolve atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens. Está dizendo que conceituar a empresa é o sujeito que exerce direito, né? A empresa desenvolve a atividade econômica organizada para a produção e circulação. Não é considerado empresarial a atividade desenvolvida por uma sociedade anônima, organizada que negocie bens imóveis, exercido por sociedade de economia mista ou empresa, organizada sob a forma de cooperativa, desenvolvida pela sociedade de economia mistas e empresas públicas. Não aceito mais os prêmios de vocês. Promete 3 pontos e não deram. Não, mas eu não, os pontinhos que eu dou, ó, esses aqui, ó, os pontinhos aqui, ó, 1, 2, 3, são esses pontinhos. E o meio milhão é 1 milhão da fazenda, aquele milhão grande, certo? Da fazenda, não é o dinheiro mesmo, não. O professor não tem dinheiro, não. O professor tá quebrado, que nem aqueles arroz de quarta, né? Pisado no pilão. Ok, minha querida? Então, eu prometo e cumpro, viu? Prometo e cumpro, minha querida. Agora, esses 3 pontos aí, eu vou falar com esse professor aí que prometeu esses pontos. Que não pode enganar minha linda e maravilhosa. Viu? Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Qual é a resposta? Quero saber de vocês a resposta. Vamos lá, meus queridos. Quero saber de vocês, meus queridos e maravilhosos alunos. A letra A, opa, vamos lá.
Certo? KKK e letra A. Errado, porque é empresário, não é empresa. Correto? Não é empresa. E a letra D, organizado sob forma de cooperativa. Certo? Forma de cooperativa. Ó, Kathleen, não se afrinja. Esses assuntos de direito, eles são muito eles são muito complexos, tá? Muito mesmo. É a sexta questão, para a gente quase finalizar. Entre os princípios básicos que regem os títulos de crédito, aquele que exige a existência material do título. Todo título de crédito ele tem que ter boa fé objetiva, abstração, autonomia, catularidade. Olha só essa palavra, né? Procurei um livro de leis aqui na biblioteca e não achei. Vamos fazer o seguinte, Kathleen. Me chama no privado que eu te mando um livro de direito empresarial. Me chama lá no privado ou lá no Instagram, professor Juvan Duarte. Aí você, professor, me manda o livro que eu mando para você. Tá? O livro de direito. Para ajudar nos conhecimentos de vocês. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá. Essa aí vocês sabem, que eu expliquei na aula passada, eu falei nesses nomes esquisitos. Né? Eu falei no nome esquisito que teve na aula passada. Vamos lá. Deu para entender, meus queridos? Ou não? Vamos lá. Quem mais? Quem quer participar? Vou dar a resposta. Essa daí, gente, é fácil. Letra D. D. Por quê, professor? Catularidade. Catularidade, porque um dos princípios que regem o direito empresarial quando se fala em título de crédito, tá? Vamos lá, vamos dar uma revisada aí em título de crédito, Kathleen. Só prestar atenção nessa aula aqui de hoje que você vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, Kathleen. O que são títulos de crédito? Primeiro passo, Kathleen. Vai resgatar um pouco sobre a aula passada. Títulos de crédito são documentos regulamentados em lei utilizados popularmente no comércio. Alguns que eu vou falar aqui tá quase em desuso, tá? Quase em desuso, por causa da tecnologia digital. Então, ele possui uma das principais características a autonomia. Ou seja, segundo o artigo 887 do Código Civil, ele conceitua o título de crédito como sendo um documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produzindo efeito quando preenchidos os requisitos da lei. Ou seja, esses títulos de crédito representam uma forma de movimentação de mercado, tá, Kathleen? Ou seja, tu não tem dinheiro, Kathleen, para pagar um determinado bem, um determinado produto. Tu vai usar um papel que tem força de lei, como se fosse dinheiro. Ele faz o quê? Ele faz uma movimentação do mercado, ó, através de crédito, havendo a maior facilidade no capital de direito, tipo cartão de crédito. Só que antigamente não tinha tanto cartão de crédito como hoje. Não tinha Pix como tem hoje. Transferência, o TED, transferência instantânea, não tinha. Então, antigamente, nós tínhamos papéis que substituía essa moeda corrente. Trazia segurança no negócio. As pessoas usavam muito, segundo o professor André Luiz Santos Ramos. Então, antes de eu colocar aqui o assunto em pauta,
Tem algumas expressões no direito empresarial, Ketlin, que você precisa aprender. Queimada Nova, Joca Marques, Baixa Grande do Ribeiro, ó, presta atenção. Sacar, o que é sacar? Significa emitir um título. Ó. Significa bater, descontar. Ó. Nunca esqueça desse nome. Saque. É a expedição do título, emissão. Aceite. É a concordância. Quem é o sacador? É o eminente, que cria o título. Ó. Ele saca, por exemplo, a letra de câmbio. Ele cria a letra de câmbio, o sacador. Dando a ordem para o sacado pagar em determinado valor, em determinada data. Eu sou o sacador, o cara que tem dinheiro. Te empresto R$100. Tu dá o aceite no documento. O aceite. Então, Cat, tu vai ser o sacado. Tu é o aceitante. É o devedor. O título que está concordando em pagar. Você diz, não, vou pagar. No dia 10 eu te pago, João, no próximo mês. Então, eu sou o sacador e tu é o sacado. Tomador, professor, é o credor. É o beneficiário, que poderá ser terceiro. Terceiro, que é o cheque ou letra de câmbio. Ou a mesma pessoa que é o sacado, a mesma pessoa, ele pode ser. Aí tu pega esse dinheiro e passa para terceiro. Então, o tomador é o credor. Então, tem essas expressões. Sacar, saque, aceite, sacador, sacado, tomador. Quando você for ler, estudar o direito empresarial, vão usar essas palavras. Aí você não vai ficar perdida. Meu Deus, que palavras são essas, professor? Tá aí essas expressões mais comuns no direito empresarial. Tranquilo? Tranquilo? Então, meus queridos, aí eu expliquei ainda agora os princípios do título de crédito, que foi uma questão que você disse que não sabia. Dentro do título de crédito, existem os princípios informadores, que é o princípio da catularidade, da literalidade, da autonomia. Principais características de um título de crédito. Ele tem uma natureza essencialmente comercial, documentos formais, natureza de bens móveis, são títulos de apresentação, é forma de dinheiro, Ketlin. A catularidade é porque ele tem que ser formal. Ele tem que ser escrito. Tem que ser escrito. Ele tem que ser de acordo com a lei, literal. Deu para entender o que é uma catularidade? A autonomia não depende de outros documentos para poder existir. Ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente. Ele é definido por lei. Legal, ele tem literalidade definida por lei. Deu para entender o que é catularidade? Essa palavra catularidade. Todo título de crédito ele é regido por esse princípio, chamado de catularidade. Literal. Literal é de acordo com a lei. Note aí, Ketlin. Autonomia. Autonomia. Ele já é autossuficiente. Ele não precisa de outro documento para existir. Então, os títulos de crédito, ele tem autonomia, ele tem catularidade, é documental, documentalizado. Ele é definido por lei. É um documento. É um documento que representa um meio de pagamento. Um meio de pagamento que te dá segurança jurídica. É um documento formal, Ketlin. É um título também que você pode resgatar. Quando você vai investir na bolsa de valores, quando a gente está na bolsa de valores, nós temos que pensar. Gente, estamos na questão da bolsa de valores.
e vão investir na bolsa de valores e vou comprar um título de crédito, uma letra de câmbio. Ele tem uma data para resgate. Você pode resgatar. Existe esse exemplo aí de título de letra de câmbio, que eu vou explicar lá na frente. Que eu vou ensinar para vocês como investir. Eu vou ensinar para vocês depois lá na frente o que é renda fixa, o que é renda variável, se der tempo. Deu para entender quais são os princípios do título de crédito? Professor, características do título de crédito. Literalidade, o título confere exatamente o valor expresso no documento. É literal. Catularidade, o título se materializa numa catula. O título é aquele que detém o documento. É documentado, é cheio de documento. É emissão do título de crédito com base em características criadas pelo computador. Autonomia, as obrigações do título são independentes se o vício de uma das obrigações não determina da outra. O título se desvincula do negócio que motivou sua emissão. Indisponibilidade de exceções pessoais. As exceções pessoais dos contratantes de si não podem ser expostas a terceiro. Ou seja, ele te dá força, Ketley. Ketley quer comprar um bem ou vender algo, tu pode utilizar o título de crédito, Ketley. Professor, a classificação do título de crédito, ele pode ser quanto à forma de transferência ou circulação, ele pode ser ao portador, por exemplo, um cheque de R$100, nominal, letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata. Nominal e não a ordem, nominativos. Quanto ao modelo livre, nota promissória, letra de câmbio, vinculado, cheque, duplicatas. Quanto à estrutura, letra de câmbio, cheque, duplicado, que é a ordem de pagamento. Promessa de pagamento, nota promissória. Quanto às hipóteses, duplicatas, cheque, nota promissórias. Então, nós temos as classificações. Então, vou mostrar para vocês. Ó. Quanto à forma de transferência, professor? Sendo negociada e circularizada em principais características de títulos. Ó. Título ao portador, o que significa? É que é aquele que circula pela mera tradição. Uma vez que neles a identificação do credor não é feita de forma expressa, sendo assim, qualquer pessoa que esteja com simples posse do título é considerada titular. A simples transferência de documento, portanto, opera a transferência da titularidade de crédito, um cheque. Se eu te dou um cheque, você tem um título. Sabe o que é cheque, Ketley? Quando eu vou já mostrar para você um cheque. Mas hoje em dia quase não se utiliza. Bancos não emitem tanto cheque como antigamente. Hoje nós temos outro tipo de cheque, chamado de cheque especial. Aquele limite que um banco, Ketley, por exemplo, tu recebe um salário de 1.500. Tu recebe um salário de 1.500. E de repente aparece 2.000 na tua conta. Aqueles 1.500 foi o teu salário, cara. Aqueles 500 é um crédito que o banco te dá. Isso que é chamado de título de crédito. Então, um cheque que você pode usar. Então, um cheque ao portador. Ele é um... Ou seja, você pode pegar esse cheque, esse dinheiro lá, e utilizar. Só que tu vai pagar juros. Se tu tirar aqueles 500 que o banco está te dando, tu pode chegar a pagar 1.000 de reais de volta. Pode acontecer. Porque existe um tal de juro composto que maltrata você. Título nominal. Por sua vez, é aquele que identifica expressamente o seu titular ou seu credor. A transferência da titularidade de crédito, pois não depende apenas da mera entrega do documento e a outra pessoa. É preciso, além disso, praticar um ato formal que opera essa transferência, que é a questão da assinatura, que eu tenho que colocar a assinatura da pessoa e dizer, olha, esse dinheiro aqui vai para Ketley Thalmas. Quanto à forma de transferência ou circulação, o título ele pode ser nominativo,
são aqueles emitidos pela pessoa, mantido pelo eminente, ó, por isso que aqueles nomes você tem que aprender. Ele opera de maneira validada por meio termo. É um título de crédito, gente, nominado por nome próprio. Por exemplo, letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicatas. São títulos nominais à ordem, ou seja, devem ser emitidos com indicação expressa do beneficiário do crédito. Pode circular via endosso. Vocês sabem o que é circular via endosso? Alguém sabe me explicar? Ou vocês têm dúvidas? Hein, meus queridos? E aí, meus queridos? Vamos lá, vamos lá. Quero saber de vocês. Já ouviram falar nessa expressão? Já ouviram falar nessa expressão? Via endosso. Endosso. Já ouviram falar? Transferência via endosso. Que modalidade é essa? Gente, transmissível via endosso é quando eu vou transferir a titularidade de crédito representado na letra do endossante. Ou seja, o pagamento. Tipo, quase questão de obrigatório. É permitida a transmissão, certo? Ou seja, o endosso é um processo em que o beneficiário transfere a posse e os direitos de crédito de um cheque para uma terceira pessoa. Via endosso é isso. Por exemplo, eu tenho um cheque, ou tenho uma letra de câmbio, uma nota promissória, uma duplicata e transfiro, que estava em meu nome, transfiro para a Kathleen. Então, o endosso é um processo em que eu que sou beneficiário daquele título, da posse, eu transfiro esse direito para você. Eu transfiro esse dinheiro para você. Por isso que chama o nome de endosso. Conseguiu compreender, Kathleen? Pessoal aí, estão conseguindo compreender o que eu estou querendo falar? Então, eu transfiro para terceiro. Quanto ao modelo, professor, segundo o critério classificatório, os títulos de crédito podem ser modelo livre e título de modelo vinculado. Livre, gente, é aquele qual a lei não estabelece uma padronização obrigatória. Ou seja, a sua emissão não se sujeita a uma forma específica, pré-estabelecida. É o que ocorre, como, por exemplo, a letra de câmbio. E aí vocês têm que pesquisar, tá, gente? Letra de câmbio, nota promissória, título de crédito, pode ser criado em uma simples folha de papel, bastante tanto nela conste requisitos essenciais de títulos. Ah, não precisa ter uma forma específica? Não. Letra de câmbio, como nota promissória, título de crédito, pode ser criado em uma simples folha de papel. Já o título de modelo vinculado é uma rígida padronização cambiária. Ou seja, precisa ser formalizadas, certo? Ou seja, pelo Conselho Monetário Nacional. Por exemplo, a duplicata, cheque, são duas coisas que eu não posso fazer em uma folha de papel qualquer. Ela tem que ter uma obediência. Ela é vinculada à lei, certo? Quanto à estrutura, pessoal, segundo o critério classificatório, o título de crédito pode ser de uma ordem de pagamento, uma promessa de pagamento. Os títulos se estruturam como ordem de pagamento, letra de câmbio. Ah, tem uma ordem de pagamento, que você vai receber o dinheiro. Cheque, duplicata. 3 situações jurídicas distintas a partir da emissão. Em primeiro lugar, tem a figura do sacador, que emite o título, ou seja, que ordena o pagamento. Em segundo lugar, tem a situação do sacado, contra quem o título é emitido. Ou seja, trata da pessoa que vai receber a ordem de pagamento. Por fim, tem o tomador, beneficiário, em favor de quem o título é emitido. Isto é, a pessoa com quem o sacado
deve pagar, em obediência à ordem que foi endereçada ao sacador. Veja aí, sacado, sacador, sacado, sacador, tomador. Essas palavrinhas vocês precisam aprender. Eu coloquei por isso aquele vocabulário. Quanto à estrutura, no cheque, por exemplo, se a estrutura com uma ordem de pagamento como dita acima, pode ser facilmente identificada. As figuras do sacador, correntista em que emite o cheque, e do sacado, instituição financeira que cumprirá a ordem de pagamento que foi dada. E o tomador é a terceira que recebe. Os títulos que se estruturam com promessa de pagamentos são as notas promissórias. Certo? Que existe apenas duas situações. De um lado tem-se uma figura do sacador, ou promitente, que promete pagar determinada quantia, e do outro lado tem a situação do tomador, que é a pessoa que receberá o valor prometido. Quanto às hipóteses, professor, de emissão, nós temos o casual e o abstrato. É aquele que somente pode ser emitido nas restritas hipóteses em que a lei autoriza. É o caso, por exemplo, a duplicata. Professor, que é emitida por ser vista com mais detalhes. Nós temos o título abstrato, por sua vez, aquele cuja emissão não está condicionada a nenhuma pré-estabelecido em lei. Então, gente, dentro dos principais títulos de crédito, previsto na nossa legislação, nós podemos destacar 4 tipos. Letra de câmbio, nota promissória, cheque e duplicatas. O que é letra de câmbio? É um título de renda fixa. Com ela, o investidor empresta dinheiro para uma instituição financeira, recebe o valor de volta com juros em determinado período. Ela é praticamente idêntica ao certificado de depósito bancário. Certificado de depósito bancário. Mas com uma diferença. O certificado é emitido apenas por bancos. Já a emissão de letras de câmbio é feita por financeiras. Ó. Então, as letras de câmbio é feita por financeira. Porque dentro da Bolsa de Valores, nós temos a renda, investimento de renda fixa, e nós temos investimento de renda variável. Renda variável. Tá vendo aí, Kathleen? Nós temos 2 tipos. Renda variável. Renda fixa e renda variável. Então, nós temos a letra de câmbio, que é feita por financeiras. Então, tradicionalmente, a financeira possui um porte menor. As letras de câmbio costumam apresentar rendimento superior a outras aplicações, como certificado de depósito bancário, letras de crédito, imobiliário, letras de câmbio, de agronegócio, próprio tesouro direto, que é outro tipo de investimento. Queria outra aula, outra oportunidade, eu vou explicar o que é renda fixa e o que é renda variável. Certo? Que existem rendas fixas e rendas variáveis. Que nós estamos focando aqui o que é uma letra de câmbio. Ó, as letras de câmbio são classificadas em 3 modalidades. Elas podem ser pré-fixadas, pós-fixadas ou híbridas. Por exemplo, o pagamento de uma letra de câmbio. Eu tenho um pagável no exterior, pagável no Brasil. Deve ser apresentado no dia do vencimento, recai no dia ou não útil, primeiro dia útil seguinte. Tenho que pagar. Certo? Letra de câmbio, ela pode ser classificada assim. Depois eu explico com maior propriedade. Então, tributação dessas letras. Quer dizer que eu pago tributo, professor? Paga. Se você for resgatar esse dinheiro, você pode pagar 22,5% sobre os rendimentos, se você deixar essa letra de câmbio lá por 6 meses, antes do vencimento. E ela, quando você deixa por maior tempo, ela vai caindo. Vai caindo a questão da letra de câmbio. Olha o modelo de letra de câmbio, para quem não conhece. É isso aí, ó. Ele tem um valor, se eu quisesse dar o aceite, tá vendo? Aqui é a assinatura do aceitante, ó. Ó, o modelo significa que vai vencer no segundo dia que o sacado aceitar ou assinar a letra, ó.
Então, como é que eu preencho? Kathleen, como é que eu preencho? No dia 1º, vencimento de 2 dias da vista de R$200. No vencimento, pagará ao senhor, por esta data, via letra de campo, Neto da Silva Santos, CPF tal, ou a sua ordem de importância de R$200. Se eu colocasse aí, ó. Na praça de Osasco, ou seja, na cidade, a apresentação desta cambial poderá ser feita até 1 mês da data do saque. Aceitante, Paulo Neto. Tá vendo? Paulo Neto. Endereço, Osasco, tal, RG, CPF. Entendeu? O local. Este é o sacador, o favorecido. Quem é que está recebendo dinheiro? Neto da Silva Santos. Deu para entender? Isso, gente, é letra de câmbio. Onde você tem essa força. Que isso pode ser cobrado judicialmente. Se você tem uma letra de câmbio dessa, você tem que ser pago. Se você tiver tudo documentado. O que eu digo na lei, Kedley? Que você não pode trabalhar boca a boca. Me empresta R$200. Empresto. Mas você vai assinar um papel. Nada de boca a boca. Eu perco o amigo, mas não perco dinheiro. Tem que ser documentado. Tem que ser documentado. E preenchido desta maneira. Desta maneira. Conseguiram compreender? Então, outra, nota promissória. Ela é parecida com letra de câmbio. A nota promissória, gente, é a estrutura de promessa de pagamento, razão pelo qual a emissão da ordem, entendeu? Jurídica. Ó. Nós temos aí o vencimento, ó, tem que ser por extenso, 2 dias do mês de fevereiro do ano de 2016. Pagarei por esta nota promissória a Nina, CPF tal, a ordem de R$2.500. Em moeda corrente desse país, em Chapecó, o eminente Gilvan Duarte, tal, e eu vou pagar para a Nina esse valor. Então tá aí. Um modelo de nota promissória. Então nós tivemos aí, gente. Aí teria que ser com esse papel. Sim, tem que ser com esse papel. É como eu havia falado ainda agora para você, Kathleen. Esses pontos, lei, ela tem que dizer, ó, você tem que seguir essa norma. Tem que ser nesse papelzinho aí. Isso vale judicialmente, para você não cair num golpe. Emprestar dinheiro sem documentar. Deu para entender? Então, você precisa disso, tá bom, minha querida? Fica com Deus. Deus abençoe. Até amanhã. A gente tira mais dúvida sobre este assunto. Tá bom? Kathleen. Tchau, tchau. Até amanhã, pessoal.